Amém? Glória a Deus. Serei mais breve possível, que não estou bem de saúde, mas eu creio que Deus já deu vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, verso 18 e 19. Glória a Deus. Maravilhoso e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Então disseram: vinde e maquinemos projeto contra Jeremias. Então disseram: vinde e maquinemos projeto contra Jeremias. Portanto, não prevalecerá a lei dos sacerdotes, nem o conselho dos sábios, e nem a palavra do profeta. Vinde e ferimos com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, ouve a voz dos que contendem comigo. Amém? Somente até aí, vamos sentar, fique à vontade, a casa é do Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, aqui nós encontramos o profeta chorão. A Bíblia Sagrada nos relata, meus queridos amados irmãos, que o profeta chorão, nós chamamos ele de profeta chorão, porque o livro de Lamentação foi feito por ele. De todos os profetas da Bíblia, o que mais sofreu foi Jeremias. A Bíblia Sagrada nos relata que quando Deus, Jeremias, ele vinha da linhagem de sacerdotes. Ele não era para ser profeta. Ele estava se preparando para ser sacerdote. Mas o que Deus escolheu desde o ventre da mãe dele, ele já tinha escolhido ele como profeta. E diz a Bíblia que quando Deus chamou o profeta Jeremias, Deus tinha uma mensagem para o profeta. Deus tinha uma mensagem para Israel. E naquela época, meus queridos amados irmãos, os reis, todos eles tinham quebrado a aliança com Deus. Os reis já não ouviam mais a voz de Deus. E Deus levanta o profeta Jeremias com o intuito de ministrar, mandar a mensagem, transmitir a mensagem com o povo para que o povo se consertasse. A Bíblia Sagrada nos relata que Deus chama o profeta Jeremias e diz: desce na casa do oleiro. E diz a Bíblia que quando Jeremias desce na casa do oleiro, ele encontra ali ele trabalhando naquela roda ali, o vaso quebrava, ele consertava, e Deus falava: olha, eu posso fazer dessa mesma forma na casa de Israel. Meus queridos amados irmãos, todas as vezes que o profeta Jeremias levava uma mensagem para o rei não ouvia a mensagem. Essa é a obrigação minha e sua, levar a palavra do Senhor. Que ouça ou deixe de ouvir, mas sua obrigação é levar a palavra. Amém? E diz a Bíblia, meus queridos amados, que o profeta, aleluias, ele tomou essa atitude, aleluias, e foi fazer a obra de Deus. Mas quando Deus chamou ele falou: Senhor, eu sou menino, eu sou um baixo menino, eu não sei falar. O Senhor disse: olha, eu te coloco nas tribulações. Meus queridos amados irmãos, Deus havia, aleluias, falado com o profeta Jeremias. Glória a Deus. Olha, Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Deus fez uma promessa para Jeremias, diz: olha, Jeremias, o seu ministério não vai ser fácil. Vão se levantar contra você, vão te caluniar, vão tentar parar o seu ministério, vão tentar te matar. Aleluias, mas nenhuma arma forjada contigo prosperará. Aleluias. A mão do Senhor estava estendida a favor de Jeremias. Mas porém, meus queridos amados irmãos, todas as vezes que Jeremias levava a mensagem para o rei, a palavra de conserto, porque o povo de Israel tinha pecado contra Deus. Deus havia falado com o profeta Jeremias: olha, se a casa de Israel não se consertar, eu vou levar em cativo. Eu vou colocar todo mundo escravo novamente. Deus permitiu vir a fome, aleluia, sobre Israel. O profeta Jeremias transmitia a mensagem para o rei, para o povo se consertar, mas ele não aceitava a mensagem.
e a fome alastrou Israel. O que acontecia? Os conselheiros dos reis chegou para o rei e disse: olha, a culpa é do profeta. Nós estamos passando, estamos perecendo de fome, a culpa é do profeta. Pegaram o profeta Jeremias. E colocaram ele no calabouço. Por quê? Falaram que a culpa era do profeta. Mas eles tinham pecado contra Deus. Deus havia falado, aleluia, com o profeta Jeremias. Mas ele não estava ouvindo. O rei não estava ouvindo. O povo de Israel não estava ouvindo. Aleluia. E Deus permitiu vir a fome sobre Israel. Glória a Deus. Pegaram o profeta, jogaram no calabouço. Aleluia. E a fome se alastrou de tal maneira, irmãos, que os próprios filhos do rei estavam para perecer de fome. O rei pega, manda chamar, aleluia, tirar do calabouço o profeta Jeremias. Glória a Deus. Tirou o profeta Jeremias do calabouço e mandou: olha, será que Deus tem uma palavra para mim? Será que Deus tem uma solução para mim? O profeta olhando para ele disse: sim, Deus tem uma palavra para você. Meus queridos amados, não, mas só que ele não estava ouvindo. Aleluia. Quantas vezes eu e você recebemos mensagem da parte de Deus? Quando é profecia de bênção, a gente abraça, oh, glória a Deus. Mas quando é exortação, foi Deus que usou, não. Deus não tem esse negócio, não. Quantas vezes Deus fala com você em sonhos? Quantas vezes Deus fala com você através de louvor? Quantas vezes Deus fala com você através de palavra, através da Bíblia, através de várias maneiras, aleluia. E quando é correção, você fala: não, Deus não. Deus tem nada a ver com isso aí. É dessa forma, irmãos. Porque o diabo vai fazer dessa forma. Meus queridos amados irmãos, e ali estava, aleluia, os homens, aleluia, os príncipes, os conselheiros do rei. Quando Deus mandou o profeta Jeremias descer na casa do oleiro, aleluia, que lá ele ia mostrar o que ele ia fazer com Israel, aleluia. Diz a Bíblia que quando o profeta saiu da casa do oleiro, foi ministrar, foi trazer a mensagem para o rei, aleluia, aqueles homens se levantaram contra ele: vamos maquinar, vamos destruir o profeta Jeremias, vamos dar ouvido à voz dele, não, aleluia, que a lei dos sacerdotes, aleluia, nós não vamos ouvir. Pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, vem as consequências. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É verdade. E ali estava, meus queridos amados irmãos, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias chegou para o rei, transmitiu uma mensagem. Mas só que os príncipes, os conselheiros do rei, se levantaram contra ele e disseram: vamos maquinar, vamos destruir o profeta Jeremias. Meus queridos amados, vamos procurar de todas as maneiras um meio para destruir o profeta Jeremias, mas não conseguiu. Então vamos ferir ele com a língua. Irmãos, a língua é um pedacinho de carne que vai levar muitos crentes para o inferno. Mas um certo dia desse eu estava meditando no Titanic. Todos nós conhecemos a história do Titanic. Era simplesmente um pequeno marco de madeira e não colocado no navio, que o navio se afundou. Era um pedacinho de madeira, um lento. Poderia ter desviado você, mas não tinha. Então, a língua praticamente dessa vez é um dos menores membros do nosso corpo, que vai levar muita gente para o inferno. A Bíblia Sagrada nos relata que quando Jesus estava pregando em Cafarnaum, ele estava expulsando o demônio de algumas pessoas. Os centuriões, os anciões, levantou dizendo: olha, ele expulsa demônio dele próprio demônio. Começou a levantar calúnia contra Jesus. Quantas pessoas, quantas vezes você foi vítima de calúnia? Pessoas, aleluia, que você ajudou, pessoas que estavam do teu lado, pessoas que você estendeu as mãos, aleluia, e a pessoa simplesmente, meus queridos amados, na primeira oportunidade, traiu a sua confiança, virou as costas para você, se levantou calúnia, levantou mentira, calúnia, difamação. Isso aconteceu, não é de hoje, isso aconteceu na época do passado. Daniel, irmãos, o profeta Daniel estava ali, meus queridos amados irmãos, orando a Deus, fazendo a obra de Deus com sinceridade. Aí só que veio a inveja dos demais, os 70 prefeitos, aleluia, que estavam ali em Babilônia, teve inveja de Daniel e começou a maquinar
algo para destruir, Daniel. Quando eu e você começamos a fazer a obra de Deus, quando eu e você se prontificamos a fazer algo para Deus, o diabo vai se levantar contra a tua vida. O diabo vai levantar pessoas mais próximas possível de você. Vai levantar calúnia contra você, para falar de você, tentar parar o seu ministério. A pessoa não quer fazer, mas quando você vai fazer, quer atrapalhar. É isso que acontece, irmãos. O diabo sempre vai usar pessoas para impedir que você faça a obra de Deus. Exemplo. Recentemente agora, eu falei, olha, nós vamos colocar pessoas para ministrar na terça-feira. Pessoas vão chegar no seu ouvido e dizer, olha, você não tem capacidade de você pregar, não? Não, você não. Que isso, rapaz? Não. Sabe o que acontece? Esses são os Sanbalaques da vida. O Sanbalaque é aquele homem, aquele servo de Deus, aquele homem que era para estar do lado de Neemias, na reconstrução do templo de Jerusalém. Só que devido a Neemias se prontificar a fazer a obra de Deus, ele se levantou contra Neemias e começou a colocar pés de tropeço, que ele impedia que a obra de Deus fosse realizada. Então sempre vai ter um Sanbalaque, aleluia, para impedir você fazer a obra de Deus. Quantas vezes você está louvando a Deus, você prepara o hino em casa, você lê a palavra em casa, hoje eu falei isso, aí só que acontece no trajetória do caminho, Satanás lança sua seta maligna na sua mente e desfoca, tira você do foco, tira você do propósito. Meus queridos amados irmãos, ali estavam aqueles homens, não era qualquer pessoa não, irmãos, eram os anciões de Israel. Eram os anciões de Israel que falaram, vamos maquinar, vamos destruir, vamos ferir Jeremias com a língua, vamos deformar, vamos destruir ele. Irmãos, fará, aleluia, as pessoas que se levantam a calúnia contra você dói, a calúnia dói, a acusação dói. Irmãos, quantas vezes nós estendemos as mãos para a pessoa, aleluia, e a pessoa, a primeira oportunidade te trai. Irmãos, porque o diabo faz isso, ele faz de tudo para tentar abater a tua fé. Quantas vezes você está animado, olha, o culto hoje eu vou pregar, hoje eu vou, assim, antes de culto eu vou fazer isso. Só que acontece, termina o culto, sem Sanbalaque, né? Irmão, você dirigiu muito ruim, ó. Ixi, não, você não, o seu louvor ficou ruim. Você não sabe cantar, não? E não ensaia mais. Quantas vezes já vi isso, irmãos? Quantas vezes pessoas deixou de louvar, deixou de pregar, deixou de fazer a obra de Deus por causa do Sanbalaque da vida. Nós temos de aprender, irmãos, que quando Deus te chama, Ele te chama com um propósito, você fazer a obra de Deus. Mas só que o diabo, ele está ao seu derredor, ele está te observando com meio de parar você. Vou te dar um exemplo aqui. Recentemente, nós estávamos vindo da igreja da irmã Simone. O Reinaldo estava no carro com a gente. Eu falei, é o profeta aqui, ó. Foi tremendo. Nós vimos debatendo de ligar para cá. Não foi, Lucas? O Lucas estava no carro também. Então, o que acontece? O que nós falamos ali, o diabo pegou. E o diabo se levantou contra ele de tal maneira, irmãos, que quase parou a vida dele. Entendeu? Mas o sangue de Jesus é vitória na vida dele. Entendeu? Mas acontece, irmãos, é dessa forma que acontece. O diabo sempre procura um meio para abater a tua fé. Ele não vai usar o presidente dos Estados Unidos, não. Eu vou usar a pessoa que está do teu lado. Vai usar sua esposa, vai usar seu filho, vai usar seu amigo, vai usar seu companheiro de trabalho, você vai usar seu irmão da igreja. Eu vou fazer de todas as bandeiras para impedir que a obra de Deus seja realizada na sua vida. Porque Deus não está interessado, o seu diabo não está interessado na pessoa que está lá no boteco bebendo, não. Ele está interessado em você. Em você que Deus tem uma obra na tua vida. O diabo quer parar você porque sabe que você vai dar prejuízo para o inferno. Através do seu louvor. Através do seu louvor, pessoas vão se render aos pés de Jesus. Através da sua pregação, pessoas vão se render aos pés de Jesus. Através da sua dedicação, da sua oração, você vai saquear o inferno. E o diabo sabe que você vai dar trabalho para ele. Então ele vai fazer de tudo para impedir que você faça a obra de Deus. Glória a Deus.
Irmãos, quando Deus chamou o profeta Jeremias, ele falou: olha, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Glória a Deus. Pessoas vão se levantar contra você, vão se levantar contra o seu ministério. Mas se você sujeitar-vos, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quantas vezes, quantas lideranças, irmão, quantas lideranças têm deixado o cajado por calúnia, têm deixado o cajado por conversinhas, por fofoca, por disse-me-disse. Pessoas sem fundamento, irmãos. Pessoas sem fundamento, sem compromisso, se torna sem compromisso com Deus, porque Deus só tem compromisso quem tem compromisso com Ele. Se você quer ter um propósito, se você quer realmente que Deus faça a obra da tua vida, usa com sinceridade para com Deus. Olha, Senhor, eu vou fazer. Se você pegar para fazer, faça. Então não pegue. É melhor não pegar do que você pegar e largar no meio do caminho. A cobrança vem. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Amém. E ali, irmãos, lá em Isaías 53, 54, glória a Deus, Deus faz uma promessa ainda para Jeremias. E diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua se levantar contra ti, em juízo tu condenarás. Então, irmãos, Deus, Ele zera pelos seus. Quando Deus chamou você para fazer a obra de Deus, Ele te capacitou, Ele te deu dom, e a mão dele está estendida ao seu favor. O Senhor disse: pega, clama a mim que eu te responderei. É só clamar. A mão do Senhor está estendida ao seu favor. Mas veja bem, é necessário, irmãos, nós temos compromisso com Deus. Deus é a pessoa mais interessada em nos dar a vitória. O diabo sabe, o inferno sabe o quanto trabalho você vai dar. Quanto você vai saquear o inferno através do seu louvor, através da sua pregação, através do testemunho, através da sua evangelização. O diabo sabe o prejuízo que você vai dar no inferno. E ele quer impedir. Ele quer fazer de tudo para você não cumprir o compromisso que você tem com Deus. Mas nessa noite, toda arma forjada contra ti não prosperará. Aleluia. Toda calúnia, toda difamação, toda obra do diabo que tem se levantado, toda maldição levantada contra você, contra a tua família, contra o teu ministério, que cai por terra para poder no sangue de Jesus. Meus queridos amados irmãos, muitos se levantaram. Levantaram eles e disseram: olha, vamos ferir ele com a língua. Irmãos, eles caluniaram contra Jeremias, difamaram Jeremias. Vou dar um exemplo: Nabote. Nabote era o dono da vinha, que a vinha dele estava do lado do palácio do rei Acabe. E diz a Bíblia que o rei Acabe olhava aquela vinha lá que estava ao lado do seu canteiro, ao lado do seu palácio, e que desejava aquela vinha. E pediu Nabote: olha, Nabote, me vende a sua vinha, ou te dou outra melhor do que essa. Só que Nabote, ele não deu porque, não vendeu porque era herança do pai. E os judeus não vendem herança, herança é herança. O rei Acabe ficou magoado, decepcionado. Diz a Bíblia que foi que nem um menino pirrão chorar no quarto. Jezabel, a sua esposa,